saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Você também que nos assiste pela internet, as mesmas saudações. Nós vamos ler o livro de Judas. Acompanhem a leitura, que será projetada aí nos monitores. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, uma vez por todas confiada aos santos, pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E os anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram suas próprias moradas, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusações injuriosas contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Estes homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para os quais estão reservados para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Estas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se de que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês:
nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Àquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. E a igreja diz, amém. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de entoarmos canções de louvor e adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja aqui neste local, que prega e divulga o Teu Evangelho. Que o Teu Santo Espírito nos abençoe agora nessa leitura que fizemos e que agora vamos interpretá-la, vamos entendê-la. Que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, para que possamos não só entendê-la, mas possamos praticá-la durante toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Esta é a epístola de Judas. Calvino escreveu certa vez o seguinte: embora houvesse uma disputa entre os antigos a respeito desta epístola, como sua leitura é útil, como não contém nada de inconsistente com a pureza da doutrina apostólica, tendo sido recebida anteriormente como autêntica por alguns dos mais capazes, eu, diz Calvino, de boa vontade acrescento as demais. O livro de Judas foi bastante polêmico ao longo de muitos anos, mas essa não é a história que nós queremos contar. Nós queremos trazer à nossa memória algo que Judas combatia no seu tempo: os falsos profetas, as pessoas que contaminam a igreja. Judas está falando de pessoas dentro da própria igreja. Mas além desses, eu quero também dar ênfase àqueles que contaminam o evangelho, que estão por aí, com suas teorias, com suas palavras, e que têm contaminado as nossas famílias, têm contaminado as nossas mentes, e, portanto, de certa forma, têm contaminado também a igreja. Precisamos entender através de Judas e com Judas que Satanás tem incansavelmente tentado destruir a igreja. E estamos neste contexto e precisamos nos alertar para isso. Estamos falando ao longo dessa série de mensagens sobre avivamento. E o avivamento parte do princípio de que precisamos estar atentos ao Evangelho, porque se não estivermos atentos ao Evangelho, não há um avivamento. E hoje, muitas coisas têm perturbado a igreja, têm perturbado o Evangelho. E analisando, portanto, essa carta de Judas, todo esse capítulo e toda essa carta de Judas, que Judas só tem este capítulo, nós vemos que Judas começa dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. Para quem conhece a carta de Judas, ele está falando sobre a sua autoridade apostólica, não sobre esse termo que é para todos nós que somos servos de Jesus Cristo, mas de certa forma isso aplica a todos nós. Judas está dizendo que tem uma autoridade de apóstolo, que é servo de Jesus Cristo,
E ele também diz que é irmão de Tiago, um grande nome na idade primitiva, na era primitiva, uma grande pessoa, um nome de respeito, conhecido. Mas Judas não fala de Tiago porque ele era uma pessoa conhecida. Judas fala de Tiago porque ele era um homem de Deus, que fique claro isso. Ele não buscou uma autoridade humana para poder falar de algo que o Espírito Santo já havia colocado no coração dele, mas ele cita o seu irmão, ele menciona Tiago. E aqui, algo que precisamos nos atentar: aos que foram chamados. Infelizmente, temos entendido esse conceito de chamado, temos entendido errado. Se você participou hoje da escola dominical, está entendendo o que eu estou falando. E se você não participou, está lá nos canais da igreja. Nós temos entendido chamado somente para aqueles que fazem seminário, somente para os pastores, somente para os presbíteros, somente para os diáconos. Mas Judas está dizendo aqui aos que foram chamados. Todos nós que somos servos de Jesus Cristo, fomos chamados por Ele, para anunciarmos o Evangelho. Fomos amados por Deus, Pai, e fomos guardados por Jesus Cristo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Nós precisamos nos atentar para isso. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco sobre o combate da nossa fé. Precisamos combater a fé, precisamos combater os princípios bíblicos, mas precisamos antes entender que todos nós somos chamados por Deus. Mas muita gente está descansando. Hoje pela manhã eu falei, muita gente está como Marta, preocupado com muitas coisas, mas não estão preocupados com a essencial. E Jesus disse para Marta: Marta, não vou tirar isso de Maria, porque Maria buscou a melhor parte. Precisamos entender que todos nós somos chamados a pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados a anunciarmos Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, em todos os lugares que tivermos. O livro A Treliça e a Videira, sobre chamado, nos fala o seguinte: a grande comissão, nos diz esse autor, não é apenas para os 11, é a agenda básica para todos os discípulos. Ser um discípulo é ser um fazedor de discípulo. E o livro continua: no nível mais básico, a Bíblia diz que Jesus não tem duas classes de discípulos: aqueles que dedicam sua vida ao serviço de Cristo e aqueles que não a dedicam. A chamada ao discipulado e a missão, acrescento, é para todos nós. Uma vez que cada um de nós entendermos isso, o avivamento acontecerá. A igreja crescerá. Quando todos nós entendermos que somos responsáveis em divulgar o Evangelho, que somos chamados por Deus, amados por Ele e guardados por Ele, o Evangelho crescerá e todas as pessoas ouvirão. E aí estaremos perto da volta de Cristo, que é o que desejamos. Mas Judas continua: guardados por Jesus Cristo. Quando nós entendermos que em qualquer circunstância que estivermos, qualquer momento, nas tribulações, nas nossas dificuldades, nós entendermos que somos guardados por Cristo, quando nós somos perseguidos por amor a Cristo, não estou falando dos problemas sociais, isso todos nós sofremos, estou falando daquele sofrimento por amor a Cristo, quando dedicamos as nossas vidas em pregar o Evangelho, em falar do Jesus Cristo, mesmo com as circunstâncias jogando ao contrário, quando sofremos por amor a Cristo e entendemos que somos guardados por Ele, passamos por isso sem reclamar. Pela manhã eu comentei sobre alguns jovens que têm testemunhado dessa oportunidade de divulgar o Evangelho e como eles têm sido abençoados. Mas eu não contei a parte em que eles também são criticados, são cancelados, usando o termo atual, por amor a Cristo. Mas eles têm no coração que são guardados por Jesus Cristo, que naquele dia,
quando Cristo vier, eles receberão a herança prometida a todos nós. Mas temos um perigo. Isso tudo tem sido atacado constantemente. E Judas nos alerta sobre isso. Mas antes desse alerta, nós temos 3 momentos aqui, 3 bênçãos que Judas cita só nesse versículo. O chamado de Deus nos faz participantes do Evangelho. Isso é uma bênção de Deus. Se Deus me chamou, se Deus chamou você, você é um participante do Evangelho, pela graça de Jesus Cristo. Acredite nisso. Uma outra bênção, somos regenerados pelo Espírito Santo para uma novidade de vida. Nós experimentamos da glória de Deus ainda nesta terra, mesmo que como espelho, mas nós experimentamos da graça de Deus quando verdadeiramente nos entregamos a esse Evangelho e a essa missão. E a terceira bênção que destacamos neste texto, nesse versículo, somos preservados por meio de Cristo para a salvação. Mas Judas nos alerta sobre um perigo. Um perigo que estava acontecendo na igreja para quem ele escreve. Apesar de ser uma carta geral, ele escreve para a igreja. Certos homens. Judas não entra em detalhes quem são essas pessoas, esses homens. Mas Judas, ele cita o problema. E é muito perigoso o que Judas cita aqui. Eles estão infiltrados dissimuladamente. Eu quero chamar a atenção do que tem acontecido ao nosso redor, de tantas mensagens dissimuladas que nós temos ouvido por aí. Muitas mensagens que estão deturpando a palavra de Deus. Nós somos constantemente, através das redes sociais, bombardeados por mensagens que são contrárias à palavra de Deus. E eu vejo muitas pessoas, como o Rodney disse no início, curtindo muitas dessas mensagens. E não faz ideia do que estão curtindo. Porque são mensagens dissimuladas, que a princípio parece não ter nenhum problema, mas tem, como o joio no meio do trigo, tem corrompido as mentes das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos. E Judas tinha esse problema dentro da igreja, no meio da igreja. E ele cita no final do texto: estão transformando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus, melhor dizendo, em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Perceba a acusação de Judas, eles são dissimulados. Ou seja, não tem como perceber isso. Mas Judas percebia, e ele alertou a igreja, e precisamos alertar a nossa igreja hoje também, por muitas falsas mensagens. E essas falsas mensagens têm distanciado as pessoas que precisam de Cristo. Quando você vai falar do Evangelho para alguém, ela já vem com aquele discurso armado. Não, a igreja só quer saber disso, daquilo, só quer saber de poder, dinheiro. E aí você não tem condições de pregar o Evangelho por causa desses falsos, dessas pregações dissimuladas. E temos que combater isso. Precisamos combater isso. Por isso que precisamos da nossa responsabilidade como servos do Senhor para pregar o Evangelho lá fora. Porque muitos dos nossos amigos nunca entrarão dentro de uma igreja. Se eu não falarmos com ele lá fora, para que o Espírito Santo possa, através dessa semente semeada, fazer germinar. Cada um de nós temos essa responsabilidade. Do verso 5 em diante, até determinado momento, nós vemos Judas relembrando uma história
Não vou ler essa história, não vou comentar sobre ela, minha intenção é comentar os versículos finais. Mas Judas lembra da história. Deixa eu lembrar um pouquinho o que aconteceu com... o fulano aconteceu isso e foi condenado por Deus. Mas era do povo de Israel. Mas mesmo assim Deus castigou, porque não obedeceram, não deram ouvido à palavra. O que nós aprendemos nesse primeiro início com esse livro de Judas? Está no verso 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação, como eu gostaria de ver Judas escrevendo sobre a salvação, mas ele teve que mudar de assunto. Então ele sentiu a necessidade de escrever, insistindo que batalhassem pela fé que uma vez por todas foi confiada aos santos. É nesse ponto que eu quero chegar. Nós precisamos batalhar pela fé. Há uma batalha aí fora. Nós estamos envolvidos com ela. Precisamos batalhar pela fé e batalhar pelos princípios bíblicos. Diariamente, constantemente. Quando você está ligado com Deus, você percebe essa batalha dia a dia. E aí chega no final do dia, você está cansado de tanto pecado ao nosso redor. Mas se estamos, igual Marta, preocupados com tantas outras coisas, nós passamos o dia tranquilo, acomodados, fomos dormir, amanhã acordamos, continuaremos da mesma forma. Precisamos batalhar pela fé, batalhar pelos princípios bíblicos. Mas como? Como nos mantermos firmes nesta batalha? Primeiro, relembrem a palavra de Deus, constantemente, diariamente. Veja o que Judas escreve nos versos 17 a 19. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência das suas próprias almas e não têm o Espírito. Relembrem-se de Judas, do que os apóstolos disseram. Relembrem-se de Judas, do que eles disseram sobre os falsos mestres que estão espalhados por aí, e alguns deles de Judas dentro das igrejas. Segundo, edifique a sua vida cristã. Os versos 20 e 21 de Judas nos mostram isso. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. O fundamento para a vida cristã é a nossa fé no próprio Cristo. E precisamos nos edificarmos constantemente, buscarmos essa fé santíssima e esse poder que edifica a nossa vida cristã. Terceiro, comprometa-se com a evangelização. Os versos 22 e 23 nos ensinam isso. Vejam só, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Compadeça dos que estão em dúvida. São aquelas pessoas que estão confusas com os falsos ensinos, que tem muitos por aí. São aquelas pessoas que são seduzidas pelo engano. São muitos por aí. Ensine-as a palavra de Deus. Lembrem-se daquele princípio do sacerdócio de todos os santos.
Salvem-nos do fogo, diz Judas. Assim como os anjos tiraram Ló de Sodoma, devemos a todo custo tentar tirar aqueles que estão perdidos, que estão confusos com esse monte de ensinamentos errados. Estender as nossas mãos, mostrar misericórdias por eles, com temor, porque não é por nós, e sim pelo Espírito Santo que habita em nós, que temos essa autoridade. E o quarto, comprometa-se com Jesus Cristo. Versos 24 e 25. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, seja a glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Confie nisso. Ele é poderoso para nos levar para a glória. Confie nisso. Ele é digno de ser exaltado de eternidade e eternidade. Confie nisso. Mesmo nas tribulações. E para refletir e praticar, cuidado com homens e mulheres hereges. Os hereges, o herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Cuidado com os charlatões. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Cuidado com os profetas. O profeta afirma ser dotado por Deus para trazer uma nova revelação que não está nas Escrituras. Infelizmente, temos visto pastores se perdendo nisso. Cuidado com abusadores. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Cuidado com divisores. O divisor usa a falsa doutrina para perturbar e destruir uma igreja. Cuidado com bajuladores. O bajulador é o falso mestre, que não se importa com o que Deus quer, mas se importa com tudo que os homens querem. Cuidado com os especuladores. Finalmente, o especulador é aquele que obcecado por novidade, originalidade ou especulações. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra entre em nossos corações e que o Espírito Santo possa nos convencer de tudo isso. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta palavra. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja. Teu Santo Espírito nos dê capacidade de discernimento, de conhecimento dessas falsas doutrinas, para que possamos combatê-las. Em nome de Jesus. Amém.